Olá, meu nome é Thaís e eu vou apresentar a autopercepção de saúde bucal de mães de bebês internados em unidade de terapia intensiva neonatal. O objetivo do nosso estudo foi descrever o perfil de mães que tiveram seu filho internado em unidade de terapia intensiva em hospital de Ponta Grossa e investigar a sua autopercepção de saúde bucal. A pesquisa é transversal exploratória com abordagem quantitativa. A nossa amostra foram 37 mães de recém-nascidos que nasceram e ficaram internados no hospital. Os dados primários foram coletados através do instrumento semi-estruturado e os dados secundários através do prontuário eletrônico do bebê. A nossa variável dependente foi o período de internação do bebê dividido em dois grupos, de alta permanência e baixa permanência, a partir de uma análise da mediana de 20 dias. As variáveis independentes foram as questões sociodemográficas materna, de saúde gestacional e as questões de autopercepção materna e de saúde bucal. Entre as questões de autopercepção foram essas 4, e as respostas foram baseadas em uma escala Likert, que foram utilizadas para transformar em valor numérico de 0 a 1 para realizar a análise, que foi feita através do processo de descoberta de conhecimentos em base de dados, a mineração de dados, a partir de 3 etapas: o pré-processamento de mineração de dados, a mineração de dados e o pós-processamento de mineração de dados. Foram utilizados alguns programas de computador, como o MS Excel, o MS Access e o WEKA. Os resultados. O nosso perfil sociodemográfico, então. A média de idade foi de 24,56, de anos estudando foi de 10,78, a maioria da amostra se autodeclarava branca, em união estável, dona de casa, não possuindo renda própria, sendo a renda familiar mensal de até um salário mínimo, e estava hospedada em ambiente hospitalar. Entre os dados de saúde gestacional, a média de gestações foi de 1,86, de número de filhos foi de 1,59. A maioria das mães não possui histórico de aborto, cesárea prévia ou experiência anterior em UTI neonatal. Dentre as mães que realizaram o pré-natal, apenas 54% delas realizaram o pré-natal odontológico. Apenas uma mãe se declarava tabagista, todas as mães se declaravam não etilista e não utilizavam outras drogas. Com relação ao atributo meta, que foi o tempo de internação do bebê, a média de dias foi de 28,21 e a mediana de 20 dias. Como a distribuição era não normal, foi feita a mediana. O resultado ele foi muito próximo, muito semelhante, então requer um uso de técnicas específicas de classificação e um N amostral maior. Aqui nós temos então o gráfico que nos mostra a autopercepção materna, e nós vemos que tem sim, no gráfico teve uma diferença, porém estatisticamente nosso P deu maior que 0,05, então não houve diferença estatística. Aqui outro gráfico com a divisão dos grupos de baixa permanência e alta permanência em UTI neonatal. Foi feita então a árvore de decisão para verificar se havia algo que interferisse entre o bebê ser de alta permanência ou de baixa permanência. E foi visto que a insatisfação com cuidados bucais ela era promissora para essa classificação. E a realização do pré-natal ela era determinante. Então, as mães que não realizaram o pré-natal, elas tinham um filho no pré-natal odontológico, elas tinham um filho com alta permanência em UTI neonatal. Foi feita, então, através dessa informação, foi feita a regressão logística para ver as razões de chance para o pré-natal odontológico. E foi visto que a mãe que ela não realiza o pré-natal odontológico, ela tem 2,17 vezes mais chance de ter um bebê de alta permanência em UTI neonatal do que uma mãe que realiza o pré-natal odontológico. A conclusão, então, concluindo que as mães que elas tiveram o seu filho internado na UTI neonatal, em um período mais longo, elas tiveram sim a alta percepção de saúde bucal afetada de forma negativa, com relação aos cuidados, porque a satisfação com os cuidados bucais, com aparência bucal e autoclassificação quanto à saúde bucal geral da mãe, elas foram consideradas variáveis preditoras para esse desfecho.